Olá, sejam bem-vindos à Marinha TV. Hoje viemos até à freguesia da Moita para entrevistar Franklin Ventura, o presidente da Junta de Freguesia, para saber como correram estes primeiros meses de mandato. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os maranhenses. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por nos receber aqui nas instalações da Junta. A honra é minha. O Franklin Ventura já foi presidente da Junta de Freguesia da Moita durante cerca de 20 anos, esteve há alguns anos afastado e há um ano atrás regressou a esta casa que tão bem conhece. Que principais diferenças é que encontrou quando regressou aqui em 2021? Muitas diferenças, tanto mais que a freguesia tinha um ritmo de crescimento de alguma forma com alguma aceleração, e o que eu vim encontrar foi uma estagnação. Mas no dia-a-dia da Junta, portanto, já trabalhou nestas instalações, sim. Relativamente aos recursos humanos, aos recursos materiais? Sim. Encontrei exatamente aquilo que deixei, em termos de recursos humanos. Em termos de recursos materiais, também não houve nenhuma diferença significativa. Era essa a expectativa que tinha quando se candidatou em 2021. Eu recordo que esteve na Junta no passado eleito pelo Partido Socialista, nestas eleições mais recentes, em 2021, foi o candidato da CDU. Tinha noção de qual era o ponto de situação aqui da Junta de Freguesia ou foi surpreendido de certa forma quando chegou para este mandato? Eu tinha noção, mas mesmo assim fui surpreendido pela negativa. Portanto, tinha noção, tanto mais que aderi ao convite que me foi feito para me candidatar, no intuito de contrariar essa estagnação que existia na altura. Portanto, esse foi basicamente o propósito para me disponibilizar para vir novamente, para me candidatar. Portanto, acabei por ganhar as eleições. Podia não ter ganho, não é? Mas pronto, esse foi o meu propósito. E que balanço é que faz deste primeiro ano de mandato? Estamos a falar de um mandato naturalmente de 4 anos, com certeza que estabeleceu objetivos para este primeiro ano. Quais foram e daquilo a que se propôs fazer, o que é que conseguiu de facto concretizar? Olha, eu posso lhe dizer que praticamente neste primeiro ano conseguimos, ou vamos conseguir até 31 de dezembro, completar praticamente o nosso previsto no PPI e o orçamento para 2022. Portanto, acho que foi um ano em que fizemos muita coisa e correu tudo muito bem. E as pessoas, nota-se, estão satisfeitas, que é o principal. Pode dar exemplos das obras? Eu sei que houve algum trabalho de melhoria da freguesia, de embelezamento. Que obras em concreto é que foram feitas? Basicamente fomos a todo lado. Começámos pelo edifício da sede de Junta, que estava muito degradado, pintámos, reparámos, modernizámos, informatizámos, mobiliário, portanto, demos condições aos trabalhadores para eles se sentirem aqui bem. E no exterior, praticamente acudimos onde pudemos e tivemos capacidade para isso. Nomeadamente, para dar um pequeno exemplo, os nossos 9 zonas ajardinadas, se a memória não me falha, nenhuma delas tinha o abastecimento de água, a rega, a funcionar. Portanto, estava tudo destruído. Portanto, gastámos alguns milhares de euros na reparação dos jardins, nas replantações de novas ervas, mais árvores. Portanto, de certa forma, tentámos neste primeiro ano começar a dar alegria às pessoas para uma moita mais bonita, digamos assim. Daquilo que nos estava a dizer, ainda agora as pessoas mostraram-se satisfeitas, essas diferenças foram notadas pelos Sim, foram notadas, eu senti isso, porque as pessoas manifestavam-se e manifestam-se o seu agrado, portanto têm outros desagrados, mas que não são da nossa responsabilidade e como tal, aí nada podemos fazer, como sabem. Eu recordo-me nos últimos meses de ver várias publicações suas, nomeadamente nas redes sociais, a denunciar alguns atos de vandalismo precisamente nesses trabalhos de melhoria e de embelezamento que a Junta foi fazendo.
houve desenvolvimentos relativamente a essas situações? Foram apresentadas queixas formais pela Junta? Não foram apresentadas queixas. Portanto, o dar conhecimento é também alguma forma para que haja mais inibição da parte dessas pessoas maldosas, porque entendemos nós que alguns desses vandalismos têm a ver com descontentamentos, porque nem toda a gente está satisfeita, não é? E há quem não esteja satisfeito pura e simplesmente porque não ganhou as eleições, que até é este o termo que se pode aplicar. E se calhar, em parte, esses vandalismos não foram vandalismos de grande vulto. De qualquer forma, é a destruição do património público, foram mais para incomodar a própria Junta de Freguesia. E esses atos incomodaram, de facto, a Junta de Freguesia? Beliscaram a sua determinação de alguma forma? Sim, claro que nós ficamos incomodados, não é? E eu dou um pequeno exemplo, por exemplo, um tanque de peixe, foram envenenados cerca de 30 peixes. Portanto, hoje, passado 8 dias, voltámos a repor os animais, mas aquilo foi o ato que mais me tocou, porque foram seres vivos que foram mortos gratuitamente, não é? Que resposta é que tem dado a essas pessoas que acha que não ficaram satisfeitas com os resultados eleitorais de setembro de 2021? Mais empenho, mais dedicação à causa. Para dizer que, sabe, estou a meio tempo, venho para aqui às 9 da manhã e por vezes saio daqui às 8 da noite. Enquanto não tiver tudo bem organizado a funcionar como deve ser, nós não nos armamos. Qual é a perspectiva? Tem trabalho garantido? Temos trabalho garantido e a prova disso é que nós tivemos que já temos em concurso a admissão de mais uma funcionária para o serviço administrativo. O trabalho é muito e, como se sabe, na Junta de Freguesia não tem técnicos, não tem engenheiros, não tem arquitetos, não tem advogados, não tem nada, portanto é um papel que recai todo sobre nós. E como disse, o trabalho é muito, tem sido muito e vai continuar a ser. A pena é que os recursos financeiros sejam escassos, não é? Porque se nós tivéssemos mais recursos financeiros, aliás, estou-me a empenhar grandemente perante o município, a ver se conseguimos mais competências, a fim de termos mais meios financeiros, a fim de darmos mais resposta aos problemas imediatos da população. Uhum. Que competências é que neste momento a Junta tem aqui no seu território? As competências são aquelas competências básicas, limpezas das ruas, as escolas, pequenas reparações nas escolas e pouco mais. E que competências é que está a tentar então negociar com a Câmara que possam trazer maior receita? Já falei com o seu Presidente, ainda não tive qualquer resposta, mas aguardo uma resposta favorável. Mas temos, por exemplo, competências que podemos admitir: tapar os buracos nas ruas em Alcatrão, tapar os buracos nas ruas em Tovenã. Portanto, as ruas estão péssimas exatamente porque os buracos não são tapados e a Junta de Freguesia tem possibilidades de o fazer porque tem pessoal e tem máquinas para isso. Não tem, nem a massa fria, nem a competência própria que tem que ser dada pela Câmara, não é? Assim como reparação de passeios, reparação de sarjetas, construção de passeios, manutenção do jardim da habitação social. Há uma série de pequenas coisas que a Câmara, por ser uma máquina pesada, não intervém, não faz, e que nós podemos resolver facilmente. Portanto, aqui falta só a boa vontade para que a Câmara faça um protocolo interadministrativo, por exemplo, não é? Para que nós possamos resolver esses pequenos problemas que afetam diretamente o dia-a-dia das pessoas. Portanto, eu nomeei aqui alguns, mas são muito mais. Portanto, agora, de memória mas pode dar mais exemplos, se quiser. Posso dar mais exemplos, agora de momento de cabeça não os tenho, só se for buscar o papel, mas são várias estas pequeninas coisas que atrapalham a vida das pessoas. Por exemplo, o simples calçada destruída, não é? Que é da competência da Câmara, como sabe. Portanto, a Câmara não só não arranja, como ainda por cima
por exemplo, quando há uma ruptura de água, retira a calçada e depois não a repõe. Tenho situações já há 10 meses que a Câmara veio fazer uma reparação da ruptura de água e depois não veio consertar a calçada. Portanto, penso que há muita coisa, a boa vontade, espero que ela existir deve existir, mas que chegue a bom termo, que a Câmara nos permita este tipo de trabalhos com as competências naturalmente atribuídas de forma legal. Para esse tipo de trabalhos, então, tem a mão de obra necessária e também os equipamentos. Falta aqui a matéria-prima e o capital. E o dinheiro, exatamente. Competências e meios financeiros, naturalmente. Só competências bem não queremos, não? Nem podemos. Não? Independentemente de quem é a responsabilidade, se é da Junta ou se é da Câmara Municipal, quais são as principais carências que identifica aqui na freguesia da Moita? São mais que muitas. Começamos por os arruamentos, por exemplo, como temos aqui ruas em muito mau estado, não só por falta de manutenção, mas também por falta de requalificação, e não são tão poucas como isso, que afetam não só as pessoas no seu dia-a-dia, chateiam os carros, não é? e incomodam grandemente as empresas e os empresários. Temos aí tido reclamações com uma grande assiduidade de empresas que têm as ruas destruídas. Eu posso dar um exemplo, que há aí uma rua que serve duas empresas, que se nós assim entramos na rua, o carro bate por baixo, se não se desviar dos buracos. Portanto, aí são ruas em Tovená. E é preciso, de facto, dar condições aos empresários, porque a procura de espaços para construir existe. Também há o condicionante daquela velha desculpa que não há PDM. Para mim é uma desculpa. Há quem diga que é um condicionante e eu acho que não, que é o contrário. Não havendo PDM, se o poder político municipal assim o entender, pode permitir um certo determinado número de construções, não só empresas, mas como habitações para pessoas. Eu recordo-me que até já disse há uns tempos que o PDM, no caso da Moita, era uma anedota, não é? Sim, uma anedota. Já está em revisão há vários anos. Veja que a freguesia da desde Moita. Desde 2021 que a Moita não tem PDM. Quando o PDM deve ser revisto 10 em 10 anos, não é? Desde 2001. 2001, sim, desde 2001, desculpe. Sim. Peço desculpa, mas eu estou um bocadinho constipado. Os telespectadores vão-me desculpar por isso. Não há problema algum. Dizia eu, portanto, o PDM que devia ser revisto 10 em 10 anos, já lá vão 20 anos, com a agravante da Moita não ter PDM. E o que é que isso traz? Hoje em dia os jovens não conseguem construir. Isto também é anedótico. A Marinha Grande cresceu em termos de população 0,87% agora, não é? Foi estes últimos dados. E a Moita cai. Portanto, e cai porquê? Porque não tem construção, não tem nada apelativo para que os jovens, ainda que pudessem construir, construíssem, como são arruamentos, saneamento básico completo, uma série de necessidades básicas, e inclusive abastecimento de água ao lugar do brejo de água, também não tem, água potável, estou a falar em água potável. Portanto, há todo aqui um divórcio da parte da Câmara perante a freguesia da Moita que é difícil de entender. O Franklin Ventura já disse também recentemente e por várias vezes que a Moita é o parente pobre do Conselho, que urge alterar essa realidade. Enquanto Presidente da Junta, que passos é que já deu, o que é que tem tentado fazer para que esse divórcio, como disse, deixe de existir entre a Câmara e este território? Vamos lá ver, não há divórcio. O parente pobre está à vista de toda a gente. Quando se aprova um plano plurianual de investimentos, num orçamento com dotações, ainda que muito pouquinho, como foi por o caso da Moita, onde havia previsão de fazer saneamento, fazer as obras na escola básica,
que é outra espinha que tenho na garganta, porque as crianças estão ali à chuva, pá. As crianças e os pais, os professores e toda a gente, não tem um telheiro, não tem nada. A Rua do Soldado de Maria Alexandre, aquela história toda do projeto e não sei quanto até hoje, portanto, está para começar a andar, mas eu nunca mais fui informado de nada, apesar das reuniões que tive. Também há essa falta de informação por parte da Câmara, comunicação. A Rua da Charnequinha, portanto, uma série de obras que foram contempladas com verba e nenhuma sequer foi feita, podia dizer uma, mas não. Portanto, não é preciso estar a dizer que somos do parente pobre. Toda a gente sabe que somos do parente pobre. Está na cara, não é preciso estar a dizer. Eu digo nas Assembleias Municipais, como sabe, digo aos vereadores, digo a essa gente toda, mas a verdade é esta, quer dizer, nada consegue sensibilizar o poder político municipal para perceber que a Moita é uma freguesia que pertence ao Concelho da Marinha Grande. É para lhe dizer, por exemplo, a Tung vem à Moita, veio para a Moita ainda primeiro que fosse para São Pedro de Moela ou para a Vieira. Sabe quantos abrigos passageiros é que a Moita tem? Acho que não tem nenhum. Não. Zero. Desde novembro do ano passado que mandam a prometer que vêm para cá abrigos. Em novembro. Temos em novembro, portanto há um ano. Epá, mas deram-lhe alguma justificação para não ter ainda sido executados esses abrigos? A justificação é uma justificação das obras. Está em projeto para se fazer. Os abrigos é para vir. Isto é para se fazer, aquilo é para se fazer. A verdade é que andámos 15 meses já 14 meses deste mandato. E é para se fazer e nada se fez. Tenho pena em ter que dizer isto publicamente, mas é verdade. Portanto, o que é que nós estamos aqui a fazer na Junta? A procurar tudo por tudo para que dentro da autarquia, freguesia, façamos aquilo que pudermos com os meios que temos. Ou seja, aproveitamos todos os tostões para fazer milhões. E é aí, temos que satisfazer as pessoas com a prata da casa. Porque tenho uma grande expectativa, é verdade, agora, para saber o que é que vem no orçamento, no BPI do próximo ano. A expectativa é grande, espero realmente que seja desta vez. Essas obras que não saíram do papel este ano, naturalmente, essas estão lá, pois claro, mas essas já lá estavam. Portanto, o que é que vem a crescer às obras que eram para ser feitas este ano, foram anunciadas e não foram feitas. E porquê é que não foram feitas? Desculpe, sabe, por exemplo, a habitação social. Eu penso que estavam 25 mil euros para a reparação das casas de habitação social. Foi embora. Não tem qualquer tipo de manutenção. Tem casas fechadas, não é? Tem casas fechadas. Eu até recebi agora uma carta recentemente dos moradores da habitação social. A carta foi dirigida ao Sr. Presidente da Câmara, um conhecimento. Estão preocupados porque as casas estão degradadas e que ouviram dizer que agora havia uma associação que ia ocupar uma casa, não sei, não tenho conhecimento. Tenho conhecimento da informação que me chegou. Epá, tudo isto era escusado se houvesse uma forte comunicação, porque amizade há, amizade pessoal há, mas isso não chega. As relações institucionais... Uma coisa é a amizade pessoal entre as pessoas, outra coisa é o trabalho, aquilo que nós temos que encontrar para solucionar os problemas que afetam as pessoas no seu dia-a-dia. É isso que falta. No seu caso, faltam-lhe as respostas. Faltam-me respostas, todas as respostas. Referiu que relativamente à delegação de competências, à negociação de novas competências, está a aguardar a resposta? Estou a aguardar a resposta. Portanto, estou confiante que, sendo uma questão tão clara e tão à vista de toda a gente e que se vê assim sem óculos, não é? Que estas competências são coisas pequenas que a Câmara só ganha em atribuí-las e nós resolvemos os problemas.
Agora, o que é que se passa? A população da Moita acha que as coisas não estão feitas, que a culpa é da Junta. Estão mais próximos, não é? A culpa não é da Junta, a culpa é da Câmara. É preciso que se diga isto. Agora, será a culpa da Junta se a Câmara nos atribuir as competências e nós não as resolvermos, isso será da responsabilidade da Junta. Hoje, a responsabilidade da Junta, o que é? Reparações na escola, está sempre tudo reparado. No dia imediato a seguir que há um problema... Reparações de torneiras, fechaduras, depois aquelas coisas mais simples. No caso do telheiro, nunca poderá ser a Junta. Isso é da Câmara. É a responsabilidade da Câmara. Foi contemplado com 100 mil euros, salvo 100 mil euros, também não foi nada gasto, não é? Dizia, por exemplo, a limpeza das ruas é da responsabilidade da Junta, pá, nós podemos mostrar as ruas a toda a gente. A Câmara paga-nos para nós limparmos as ruas e nós limpamos as ruas. Se a Câmara nos pagar para nós limparmos o jardim e fazer a manutenção do jardim da habitação social, nós vamos fazer isso. E outras coisas mais. Portanto, é preciso que as pessoas tenham consciência de que cada macaco no seu galho, é verdade. Mas também, de vez em quando, o macaco tem que mudar de galho, não é? O galho apodrece, não é? Portanto, é um pouco isso. Eu recordo-me que no ano passado, sensivelmente por esta altura, foi bastante crítico numa reunião, numa sessão da Assembleia Municipal, precisamente do orçamento para 2022, o orçamento da Câmara, no que dizia respeito a esta freguesia. Disse mesmo que era um balde de água fria, considerando que eram poucas as obras anunciadas para as necessidades aqui da Moita. Pelo que me diz agora, do que estava anunciado, nada foi feito. Agora foi uma pedrada, foi com uma pedra de gelo na cabeça. Mesmo assim, mantém expectativas de que o próximo orçamento possa ser mais favorável? Expectativas porque estas são as últimas expectativas, porque quem anda na política autárquica ou quem já andou, sabe muito bem que o segundo ano de mandato é o ano fundamental para que aconteçam os resultados no final dos 4 anos. Portanto, este 2023, se a Moita não tiver contemplada naquilo que tem que ser, em 2023, não vale a pena prometerem para 2024. Já não se vai fazer? Não vai fazer. Nós sabemos muito bem que o primeiro ano é um ano de alguma dificuldade, não é? No primeiro ano de mandato. Até porque arrumar a casa, como dizem os políticos quando não têm outra coisa para dizer, arrumar a casa e depois adaptar-se ao meio, não é? Estudar projetos, etc. Pronto, há alguma desculpa. Agora, no segundo ano é que é o lançamento das coisas, para no terceiro ano serem, de alguma forma, depois concluídas algumas, que ainda transbordam para o último ano, porque o último ano são só 6 meses. Não é? Portanto, se este orçamento não for um orçamento que encha as medidas à população da Moita, depois vamos ficar muito descontentes. E vamos ficar descontentes, não estou a dizer que sou eu, é toda a gente. Eu sou uma peça dos moitenses, sou uma pessoa, só que estou aqui, mas eu sou um morador da Moita. Em que é que se poderá refletir esse descontentamento? Isso, quer dizer, não sou profeta, não posso agora dizer o quê, mas alguma coisa poderá acontecer, as pessoas estão insatisfeitas, porque é verdade que a Câmara não ouve, é verdade que há aqui, por vezes, aqueles desabafos de algumas pessoas, se for preciso reunimos e vamos assim, vamos assar, vamos ter calma, as coisas não são assim. Agora, tudo tem limite, não é? Se nós levarmos uma chapa zero novamente, em 2023, como levámos em 2022, alguma coisa tem que acontecer, não é? É desta que vai fazer as esperas ao Presidente da Câmara à porta, como prometeu? Sim, quer dizer, aquela expressão da espera não é uma espera, é para ser insistente, ser persistente, tentar de alguma forma fazer perceber também que tem que ter uma outra visão sobre a Moita, aliás, porque não só porque a Moita
é da freguesia muito mais atrasada e se não fosse assim não tinha sido de Alcobaça, não é? Não foi também por isso, não foi só por isso. Era melhorar as condições. Não foi só por isso, aliás, fomos muito bem recebidos na Marinha Grande, aliás, tivemos, e tenho que fazer justiça ao mandato do Álvaro Órfão, 2001 a 2005, foi o melhor mandato autárquico da freguesia da Moita. Fez muita obra, não foi? Fez muita obra. E tinha pés para andar. E, portanto, hoje este mandato está a ser exatamente o inverso daquele mandato. Na sua isto talvez fosse deixou-se cair tudo um bocado, começou-se a enrolar e nunca houve vozes que fizessem perceber que tem que se investir na Moita. Mas na sua perspectiva, porque é que as coisas foram decaindo? Foi da parte do município que deixou de se olhar da mesma forma para a Moita? Foi da parte da Moita que não se soube reivindicar esse investimento? Ou também, bocadinho de cada? Um bocadinho de cada, e se calhar vou para a última parte mais, porque esta coisa, quando o Executivo Municipal, e agora vou aqui mais para a parte política, não é? Partidária, não é? É de acordo do Executivo das Juntas de Freguesia, eu já tenho alguma experiência disso. Nesse caso era, não é? Nesse caso, PS na Câmara e PS aqui na Junta. Era, mas nem por isso a minha postura, e por isso mesmo acabámos de desentender, não é? Pois. O Partido Socialista comigo, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas se calhar teria mais facilidade em fazer ver o seu ponto de vista. Normalmente quem está na Câmara diz à Junta de Freguesia, tem calma, sabes, tu tens que compreender, quer dizer, quem é do mesmo partido tem que compreender e tal, tem que compreender e vai-se compreender e vai compreender e não leva a nada. Calando. Isso foi se calhar um pouco o que se passou nestes últimos anos. Comigo isso não se passava no passado. Não se passava no passado quando estive no Partido Socialista em Alcobaça. Tinha grandes conversas com os autarcas de lá, umas vezes não gostavam, outras vezes gostavam, mas pronto, as coisas são mesmo assim. Aconteceu com o mandato do Álvaro Órfão, como disse, foi um mandato excelente, porque havia divergências entre nós, não é? Mas as coisas eram feitas e era para isso mesmo que elas existiam divergências e depois resolviam-se os problemas. Para chegar às soluções. Hoje não há, os presidentes junto e os executivos por vezes compreendem demais e para não se estarem a chatear e depois também entretanto acaba o mandato e depois pode ser que venha outro quer dizer, estas coisas. Já que eu digo, quem está nas autarquias tem que ver estas questões por outro prisma, que é sempre o prisma das pessoas e da responsabilidade que têm sobre os outros e não da compreensão perante outro para ficar bem na fotografia. São coisas diferentes. Não quer dizer que não tenha que haver tudo, mas não pode ser só para um lado. Neste caso, temos pela primeira vez um movimento independente a governar a Câmara Municipal. Aqui o senhor foi eleito pela CDU. Acha que de certa forma poderá ter a ver com essa questão política, essa falta de atenção que diz sentir por parte da Câmara para com este território? Eu posso dizer que se as pessoas não forem bem formadas politicamente, será uma questão política, o que eu não quero acreditar, não é? Porque, eu posso dizer, a Câmara ganhou as eleições na Moita. A Assembleia Municipal ganhou as eleições na Moita. Só a CDU é que ganhou para a Junta de Freguesia. Portanto, a Câmara Municipal tem grandes responsabilidades pelas promessas que fez à população da Moita. A Moita vai mudar e ainda não se mudou nada. Na manhã mudou-se a estátua, não é? Mas aqui não se vai mudar nada, não é? Ainda não se mudou nada. É preciso que agora vista uma responsabilidade, não é? Espera aí, porque é que nós ganhámos as eleições na Moita? E porque é que perdemos as eleições para a Junta? Esta análise tem que ser feita. E se não for feita, como há pouco eu expliquei,
se for feito o que foi feito até agora, pá, e ignorar a moita, claro, alguma coisa vai acontecer. E de resto, estamos a falar de necessidades que já são conhecidas há vários mandatos, já estão por resolver há vários anos. Eu não estou com isto a dizer que esta Câmara tem responsabilidade do atraso que a moita tem. Tem responsabilidade no acréscimo do atraso que a moita tem. Se estava desnivelada perante as outras freguesias, atualmente está mais desnivelada ainda. Portanto, temos que inverter este ritmo, porque assim não pode ser. Uma das questões que tem gerado muita preocupação tem a ver com o edifício que temos aqui ao lado, a extensão de saúde da Moita, que também era uma obra muito ambicionada pelos fregueses. O senhor também esteve envolvido em que se pudesse ter este espaço aqui na freguesia. O que é facto é que já está encerrado há vários meses, mas julgo eu também com o apoio da Câmara haverá novidades em breve, não sendo as desejadas, sim, mas vai poder voltar a funcionar. Vai. O que é que vamos ter aqui? É bom dizer que a Estação de Saúde abriu a funcionar em pleno. Foi no tempo que cá estive na Junta. Tinha médicos? Tinha médicos, enfermeiros, o pessoal auxiliar, e estava a funcionar em pleno. Tinha valências para as crianças, para as mulheres, etc. E depois, estas coisas que tem que se andar sempre também um bocado a chatear, passa a expressão, a chatear quem tem o poder decisório, e então começa-se por se perder a enfermeira, e toda a gente cala, começa por se perder o administrativo, se calhar. Vai-se perder. Agora, o que aconteceu à Estação de Saúde? Antes das eleições, começou a fechar com tempos de 15 dias, 3 semanas, e depois em agosto, salvo em agosto, fechou por falta de pessoal. E eu alertei para o caso, porque fácil é fechar, depois para reabrir é que é um problema. Portanto, e que é que esse foi fechando, e depois estavam as eleições à frente, isto foi tudo calculado. Não, porque se fosse para fechar, fechava e ponto final, não é? Portanto, é preciso ir devagarinho e tal, que era para adormecer as pessoas, não é? É música, costumo dizer, música para boi dormir, não é? E chegou-se às eleições, pronto, quer dizer, veio um novo executivo que não tem responsabilidade na questão, mas está fechado, e agora como é que se abre? Depois de toda esta polémica que existiu. Depois também não depende da Câmara, tem a ver com a Administração Regional de Saúde, da Câmara, depois uma coisa apanha a outra, depois há o interesse do Centro de Saúde, o interesse os fregueses a baterem-lhe aqui à porta, com certeza. Exatamente, a baterem aqui à porta. Então, aquela insistência nossa, e continuo, quer dizer, continuo a pensar que a Extensão de Saúde tem condições para funcionar. É preciso querer. Quem é que tem que querer? Quem tem poder para isso, quer dizer, não posso ser só eu, porque sou eu a falar, ninguém me ouve. Mas não tem tido apoio nessa reivindicação? Não tem sentido esse apoio da parte da Câmara, por exemplo? A Câmara vai ouvindo, o apoio que temos tido é da Comissão de Utentes, não é? Como sabe, a Câmara vai ouvindo, e uma das ações que a Câmara agarrou, nomeadamente a vereadora Ana Baridó, foi uma oportunidade que apareceu, foi o balcão SNS 24. Se me disser que eu estou todo satisfeito, não estou. A minha satisfação só acontece quando abrir com médicos. Mas vamos agarrar com as duas mãos esta oportunidade. Está para breve. Está para breve. Portanto, segunda-feira, dia 5, vai ser inaugurado o SNS 24 na Moita. E na prática, daquilo que conhece também do projeto, o que é que vai ser possível, que serviços é que vão estar disponíveis aqui? Eu não estou devidamente esclarecido sobre tudo, mas sei que é passar receitas, passar dias de tratamento, marcar consultas, portanto é mais basicamente este tipo de serviço. Não sendo a solução ideal, acho que pode ser o início de... Não é solução, porque isto é assim, agora é muito mais difícil do que quando foi para abrir. Porquê? Porque os utentes do Centro de Saúde dispersaram. Nós tínhamos utentes para o médico, e isto fechou, uns foram para Pateiros, outros foram para a Maceira, outros foram para a Marinha, outros dispersaram de tal maneira que hoje a Moita tem a médica que o pessoal da Moita tem, não sei,
500 ou 600 pessoas, não sei, não faço ideia. Porque ao fechar, cada um procurou o melhor para si e dispersou o volume total que existia de utentes aqui na estação de saúde. Acha que ainda é possível reverter essa situação? Tudo é possível. A tutela naturalmente vai se basear nos números para justificar a reabertura ou não da extensão. Isto, como em tudo, a seguir a uma tempestade vem uma bonança. Não estou a dizer que seja possível hoje, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 5 anos. Agora, não se pode desmobilizar a 100%. Temos que ter sempre esta ideia, temos que sempre vivendo, temos que sempre mantendo, de alguma forma, esta expectativa. Porque há de haver um dia em que virá uma oportunidade. Não sei que oportunidade é, mas virá, porque isto é cíclico, não é? Fechou, não havia, abriu, fechou, é como tudo na vida. Nada é definitivo. Estão aí, estão equipadas? Estão equipadas, estou aí, portanto, tenho esperança que alguém há de novamente reativar este. Agora, quando não posso garantir, não consegue prever, não posso prever, não é? Uma das reivindicações também aqui dos executivos da Junta tem a ver com a necessidade de um espaço para poderem também realizar eventos de caráter cultural na vossa freguesia. Eu sei que há um terreno que foi adquirido, salvo erro, no mandato anterior pelo município, para poder possibilitar aqui à Junta ter esse espaço. Pode-nos dizer em que ponto é que está a situação, se foi feito algum desenvolvimento nestes meses deste mandato? Eu tenho conhecimento de que o Executivo anterior da Câmara adquiriu um imóvel com bastante terreno envolvente, ali na zona da igreja, porque nós estamos muito limitados, como vê, as nossas instalações estamos limitadíssimos para o movimento que temos, temos mesmo... Já são pequenas. Nós já chegámos a realizar a Assembleia de Freguesia na rua. A tomada de posse, de resto, neste mandato foi na rua. Sim, exato, aí está, portanto, por falta de instalações. Portanto, aquilo é uma falta como pomba à boca. O Executivo, do mandato passado, sensível a isso, adquiriu o imóvel. Penso que havia ali um protocolo qualquer, depois fazia-se um comodato para a Câmara fazia as obras, porque a Junta não tem hipótese nenhuma de fazer obras. Mas estamos a falar, desculpa, salvo erro, de um terreno, teria de ser uma construção... Terreno e uma infraestrutura, uma estrutura lá teria está. Teria de ser requalificada. Sim, requalificada. Pronto, de certa forma nós aqui herdámos o conhecimento daquele imóvel, porque o imóvel é da Câmara. Já há muitos meses que questionei via e-mail essa situação de o que é que a Câmara fez, também já questionei na Assembleia Municipal, não é? Mas não foi dada qualquer resposta satisfatória, não sei em pé que está, porque o próprio imóvel e o próprio terreno envolvente está cheio de silvas e mato. Portanto, era também uma das competências que nós, isto estão sempre a aparecer, mas elas estão todas escritas, não as tenho agora de memória, que nós podíamos receber para manter aquele espaço todo limpo. E hoje estamos a ver silvas já da altura das telhas, não é? Do telhado, por falta de limpeza. E falta de limpeza que pertence à Câmara. Câmara que tem um núcleo de proteção civil que obriga as pessoas a limpar. Quer dizer, tudo isto, continuo a pensar que é falta de comunicação. Não estou a dizer que seja falta de comunicação de todos, que isto não é genérico. Há qualquer coisa ali que não funciona bem. E essa qualquer coisa tem que ser... Tem que saber o que é. Mas será na comunicação com os detentores dos pelouros? Se falar diretamente com a Proteção Civil, tem resposta? Não, com a Proteção Civil, eu posso dizer que a Proteção Civil na Câmara está a funcionar muito bem. Muito bem mesmo, porque pela minha experiência do passado, respondem na hora, são interessados, têm qualquer problema, eles deslocam-se aqui, eu vou com eles, estou sempre disponível também para os acompanhar dentro das minhas possibilidades, claro. A nível de proteção civil, eu acho que a Câmara
5 estrelas. E os eleitos com pelouros, desde o início do mandato já vieram aqui a reunir consigo à Junta? Já teve a oportunidade de lhes fazer alguma visita aqui pelo território? Já tive a oportunidade de fazer uma visita guiada ao vereador das obras municipais, o engenheiro João Brito. Já tive aqui uma reunião com um caso concreto com o João Brito e com a população, sobre até uma questão de uma rua. De resto não tive, mas o simples facto de não ter aqui reuniões com os autarcas não quer dizer que eles não tenham conhecimento, que eu levo o conhecimento. Portanto, não é por aí que as coisas não se fazem. Relativamente ao próximo ano, o vosso orçamento acaba por ser sempre um orçamento escasso para as necessidades. Prevê-se um ano difícil do ponto de vista do agravamento das condições de vida. A Junta tem alguma possibilidade de apoiar os fregueses do ponto de vista do apoio social? Há alguma parte do vosso orçamento destinada a esse apoio? É assim, a Junta tem as suas responsabilidades próprias a nível legal. Os apoios sociais em si são da exclusiva responsabilidade da Câmara Municipal. Ponto final. A nossa responsabilidade é denunciar, é andar atento. Não quer dizer que a gente possa aqui ou ali fazer qualquer coisa, mas como sabe, nós estamos limitados. Nós recebemos agora, ainda há pouco tempo, uma informação de que não podemos dar acabados de Natal, não podemos dar prendas às crianças, inclusive não podemos pagar um jantar de fim de ano aos trabalhadores da Junta. Essa informação veio de quem? Isto veio do Tribunal de Contas. Não podem pagar jantar de Natal? Não pode, não. Aos funcionários? Tenho aqui os documentos, no final da nossa entrevista posso lhe mostrar para confirmar. Portanto, temos de ter muito cuidado. Se quiserem fazer um convívio de Natal, cada um paga o seu. Vamos fazer, cada um paga o seu. Isso anteriormente era assim? Não. Funcionava assim? Não. Já há algum tempo que não se pode. No caso daqui, havia desconhecimento. E já falei com alguns colegas meus das juntas, também por desconhecimento, mas é ilegal. Mas as juntas de freguesia, sendo o órgão autárquico mais próximo, ou do poder local mais próximo das populações, naturalmente que têm muitos pedidos de apoio de cidadãos individuais e mesmo de instituições. Vocês também têm algumas associações aqui sediadas na freguesia. Vocês conseguem dar algum apoio? Tem-vos sido solicitado algum apoio por essas entidades? Essa é outra situação, porque nós não tínhamos outra lacuna que havia, não tínhamos um regulamento de taxas de apoios, portanto, isso encaixa-se todo num regulamento. Atualmente já temos o regulamento para levar agora à Assembleia de Freguesia. De atribuição de apoios? De atribuição de apoios e de taxas, de apoios sociais, apoios às instituições culturais, desportivas, etc. Portanto, temos um regulamento baseado nas leis, que são muito rígidas, mas pronto, tem que ser, e que temo muito que haverá muita dificuldade depois em atribuírem-se apoios, porque há muitas exigências. Exigências legais. Legais. Mas dentro do orçamento da Junta... O orçamento, a Junta não pode, está na lei. Por exemplo, a Junta de Freguesia está na lei, não pode dar apoios a instituições fora da freguesia, por exemplo. Não pode. Mas as daqui, acho que são daqui. Aqui pode, desde o momento que não ponha em causa o regular funcionamento da instituição. Agora, o que é que não põe em causa? Nós temos um orçamento de 190 mil euros. 190 mil? Sim. Não é? Tem quantos colaboradores, quantos funcionários aqui na Junta? Temos, entre o quadro e fora do quadro, temos 1, 2, 3, 7. 7 funcionários. 7 funcionários. E depois temos todas as despesas, não é? Normais. Mas, além das despesas, também temos que fazer obra. E temos que fazer manutenção, ou seja,
para que o normal funcionamento da autarquia não seja afetado, alguma coisa tínhamos que deixar de fazer. Portanto, e se, no caso dos apoios sociais, que são da extrema responsabilidade da Câmara, da competência da Câmara, não é? Nós não temos que pôr em causa os serviços da nossa autarquia freguesia para irmos a complementar a competência da outra entidade. Nesses casos, então, o que é que poderá fazer ou que resposta é que vai dar a essas pessoas e a essas entidades? Serão respostas pontuais, depende se houver... Poderá ser o interlocutor com a Câmara, isso será sempre. Quer dizer, em qualquer caso, seja que nós tenhamos conhecimento, seja denunciado, imediatamente nós atuaremos no sentido de ver o que é que se pode fazer. Claro que se tiver uma pessoa ali cheia de fome ou sede, não é por isso que ela vai passar mal, não é? Mas eu estou a falar de uma forma genérica, não é? Apoios sociais, quando se fala em apoios sociais, as pessoas ficam a pensar, é um cabaz para cada pessoa que necessita, tá? Não temos a cabaz, está escrito, pronto, é assim. Relativamente às instituições que existem aqui com sede na freguesia da Moita, tem-vos solicitado algum apoio, tem-vos manifestado algumas necessidades? Sim, e tem tido o apoio pontual, não é? Com base naquilo que já disse anteriormente, a Associação de Pais da Escola Primária, o Clube Esportivo Moitense, temos a Associação São Silvestre também, sediada aqui no território, não vos tem solicitado apoio? Nunca tivemos o gosto de ser visitados por alguém da Associação São Silvestre. Eu recordo que eles têm uma obra inacabada, que seriam a sua sede social e também uma estrutura residencial para idosos, que é uma necessidade não só aqui da freguesia como de todo o concelho. Temos também o Clube Desportivo Moitense, que necessitará também de um campo para realizar as suas atividades. Fala-se na necessidade de um pavilhão desportivo ou multiusos, que poderia ser aqui na freguesia. Nada disso teve desenvolvimentos? Não, portanto, esse tipo de investimentos passa ao lado da Junta. Portanto, o apoio que temos tido com o clube são os apoios normais que todos os anos o clube tem usufruído, de acordo com as suas atividades. E depois ao transporte? Transporte sempre garantido para as atividades culturais e desportivas do clube, como temos, aliás, o transporte disponível para todas as instituições que assim o pretendam, desde o momento que elas tragam interesse para a freguesia. Se não trouxerem interesse, claro, não pode haver apoio. Agora, o pavilhão, na ótica do clube e da maioria das pessoas da Moita, é necessário, mas pronto, não me meto nesse caminho, porque essa é uma promessa da Câmara que de alguma forma está a conversar com o clube, penso eu. Não é? Portanto, se está bem entregue, aguardamos que o pavilhão apareça. Há terrenos, de resto, disponíveis? Há terrenos. Temos um campo de futebol ali desprezado, com uma área enorme, que noutros tempos que tínhamos um projeto para avançar, que era um pavilhão, dois campos de ténis e um campo de futebol de treino e umas instalações sanitárias à parte do pavilhão. Isto na altura também do Álvaro Órfão. Mas por razões que também não interessa aqui para o caso, acabaram por não andar para a frente. Esse campo fica ali nas imediações do bairro social, sim, não é? Sim, é a propriedade de quem? Do Clube Desportivo Moitense. É do Clube Desportivo, mas a Junta poderia apoiar? Era esse o projeto? Era a Junta a ajudar? O projeto, aquilo que tinha sido feito, tinha sido discutido na altura com o Vice-Presidente Armando Constâncio, a Junta era um parceiro interlocutor e que ajudaria naquilo que fosse possível, menos nas questões financeiras, não é? E a Câmara executaria o projeto e o clube dava o terreno. Na altura não se conseguiu chegar a acordo com a direção à altura do clube, esperou-se por nova direção, mas depois mudaram os autarcas, mudou tudo e nunca mais avançou nada. Uma obra que está à espera há pelo menos 20 anos. Sim. Outra das reivindicações também é o alargamento da zona industrial.
Há espaço para crescer? Se há uma coisa que a Moita tem, é espaço para a implantação de indústrias. Claro que são privadas, são espaços privados, mas privados é possível porque são zonas que estão virgens de habitações, são zonas planas e são zonas que não têm infraestruturas. E consegue-se atrair empresários? Disse há pouco que tinha empresas em ruas em Tovenã, há ruas ainda sem água potável, sem o saneamento. Claro que não conseguimos. Os empresários vêm aqui, veem as dificuldades e a maioria deles vão ali para a Martingança, ou vão para a Maceira, ali para a zona da Cerca, ou para outros lados. Pronto, isso é mais uma pedra que temos no sapato. Podíamos, se temos hoje aqui mais pessoas a trabalhar do que população, podíamos duplicar ainda o número de empresas e de trabalhadores. E isso não acontece exatamente porque os empresários não têm condições. Veja-se ali o Matos, por exemplo, tinham acesso para a Matos Plás, outra empresa em baixo, para a Rua da Alminha Velha, que está tão degradada, que eu recebi aqui um e-mail do gerente da empresa, que retirou todos os serviços da Rua da Alminha Velha, mandou e-mails para todos os trabalhadores, para todos os fornecedores, para toda a gente, porque vai deixar de passar por lá e vai dar serventia pela zona de Molo de Matos, uma zona perigosíssima para entrar na Estrada Nacional 242, só porque a rua nem sequer manutenção teve. É uma rua, estamos a falar, uma rua em Tovenã. Nem sequer. E não tem manutenção, não é por falta de eu pedir a manutenção. Mandei e-mails, falei pessoalmente, falei na Assembleia Municipal, como sabe, ultimamente pressionei, entre aspas, pressionei, eu aplico a palavra pressionei porque o vereador do Pelouro pede para a gente o pressionar para eu fazer as coisas. Pressionem-me, e eu pressiono, só que as coisas não são feitas. Pressionar não chega. Pressionar, não sei o que é que, não sei se há outro tipo de pressão que eu não conheço, não é? Eu só conheço uma pressão que é pedir, agora outro tipo de pressão não conheço. Como autarca aqui da freguesia, não tendo responsabilidade direta nessa situação, sente-se envergonhada? O que é que respondeu à administração da Matos Plás? Respondi que a Junta de Freguesia exatamente já fez tudo aquilo que acabei de dizer e que declina qualquer responsabilidade se houver algum acidente pela dificuldade da entrada dos caminhões e dos trabalhadores por um local particular para a empresa Matos Plás. Nós declinamos qualquer responsabilidade. Neste mandato, para a composição do seu executivo, houve um acordo com o Partido Socialista. Tem um elemento do PS no seu executivo, o senhor representa a CDU e tem também, salvo erro, secretária que é da CDU. Como é que tem decorrido o trabalho no seio do executivo aqui da Junta? Olha, para não estar com muita explicação, digo que tudo é aprovado por unanimidade. Portanto, foi uma aposta. Portanto, quer dizer que estamos feito. todos em sintonia. Concordamos, por vezes entramos em discordância no início das discussões, depois limamos as arestas, cada qual cede aquilo que deve ceder e chegamos sempre ao fim com um resultado agradável e com o resultado final que é unanimidade, que é isso que se pretende sempre. É essa a minha forma também de estar na política, sempre procurei a unanimidade, procurar até a exaustão para conseguir a unanimidade. E é isso que continuo a fazer aqui. Portanto, ceder, se tiver que ceder. Mas tem que se conversar muito. É aquilo que eu gostaria até também com a Câmara. Conversar muito, ceder, mas também da outra parte também ceder-se, não é? Neste caso, depreende das suas palavras que tem estado a falar sozinho. No que a Câmara diz respeito? Os resultados dão uma resposta, não é preciso estar a dar a resposta, não é? Há um ano atrás, falámos no final da tomada de posse, eu perguntava-lhe se me conseguia colocar num verbo a missão que tinha para este mandato e na altura falou-me em concluir, havia muita coisa por concluir. Continua a ser o mesmo verbo? É o mesmo verbo, concluir.
concluir, é que nós não podemos avançar para outras obras, para outras necessidades, sem concluir aquelas que estão iniciadas. E o que é básico, não é? E temos que isto é uma palavra que eu detesto, que é a palavra vergonhoso. Acho que essa palavra não se deve utilizar. Orgulhoso? Vergonhoso. Eu acho que não se deve utilizar. Mas não consigo encontrar a palavra. Como é que, passados 20 e tal anos, não foi colocado um coletor de saneamento básico na Moita? Nós temos coletores colocados em ruas que não estão a funcionar por falta depois de um coletor com 300 metros que vai ligar ao emissário. Estamos a falar de 300 metros. E tenho ainda mais caricata. Nós temos uma ligação de ruas com o coletor a funcionar, é só as pessoas ligarem o ramal ao coletor, e ainda não há autorização para isso. Autorização não da há autorização porque a obra não está devidamente concluída. A obra está concluída em si, os procedimentos é que não estão concluídos. Portanto, não consigo perceber. E depois temos, além dessa questão do saneamento básico, para mim é um ponto é aquele que me está um bocado atravessado, não é? Porque, como sabe, já falámos isso noutros tempos, os coletores, o saneamento básico que foi feito na Moita, foi feito pela Câmara Municipal de Alcobaça. E já a Moita pertencia ao Conselho da Marinha Grande. Ainda andavam a colocar coletores na freguesia da Moita. E no fim, a Câmara de Alcobaça não foi ressarcida sobre nada, nem tem que ser, não é? Portanto, é para vermos que se a Câmara aqui da Moita investisse aqui 200 ou 300 mil euros, ou 400 mil, para terminar o saneamento, não fazia nada de mais, e já os ganhou no saneamento, está aqui a funcionar, foi feito por outra entidade, e já a Moita pertencia à Marinha Grande. Isto é uma questão de bom senso, que não estamos aqui a inventar nada, não é? E depois o saneamento temos, porque não temos saneamento, não temos passeios pedonais ao longo do Estado Nacional 242, não é? Porque não temos saneamento. Não se podem fazer, porque depois se vão fazer, depois vai-se fazer o saneamento, estraga, portanto, nem se faz uma coisa nem se faz outra. Depois temos aquele grande problema, que há pouco falei, do PDM, a desculpa do PDM para não aprovar projetos para a Moita. Mas mesmo assim tem-se feito construções na Moita. Olha, já não vejo aí um guindaste há mais de um ano. Eu ia lhe dizer, o ano passado, salvo erro, fez-se ali uma empresa nova ao pé da casa do Benfica. Não percebo como é que essa empresa lá apareceu. Que foi o último guindaste que eu vi na Moita, foi aquele. Como é que ela ali apareceu no meio da população, também não sei, não entendo. Isso também não é para eu entender, não é? O Franklin Aventura, de resto, esteve envolvido no processo de elevação da Junta à categoria de freguesia, esteve envolvido também na transferência da freguesia do município de Alcobaça para a Marinha Grande. Nunca se arrepende desses passos que deu e desse trabalho em que esteve envolvido? Não. Por mais que as coisas não tenham evoluído da forma como esperava. Ok, vamos lá ver. Uma coisa é o interesse geral de uma população e da sua área, está na sua área geográfica, que ou anda ou não anda, portanto, ou se desenvolve ou não se desenvolve. Outra coisa muito, muito diferente são os autarcas responsáveis por esse desenvolvimento. Os autarcas mudam. Hoje uns são bons ou são maus, depois viram outros que poderão ser melhores. Não é? Portanto, nós estarmos do lado de cá, junto aos serviços, temos os serviços à mão, temos escolas, temos centro de saúde, temos finanças, temos tribunal, temos tudo aquilo que nós sabemos, não é? Em 2 minutos eu vou à Marinha Grande, estou a 4 km, não é? E para ir algo que passa são 25 vezes 25, é meio-dia, e depois o sujeito chega lá e não tratar dos assuntos, não é? Portanto, ainda que lá seja muito bem tratado e aqui seja muito maltratado, há uma coisa que é verdade. Sou maltratado hoje, mas as pessoas que me maltrataram hoje, amanhã podem lá não estar e já sou bem tratado. Portanto, nunca me arrependerei
da transferência do Conselho de Alcobaça para cá. Eu sou alcobacense, nasci no Conselho de Alcobaça e gosto muito de Alcobaça, mas uma coisa é gostar do Conselho de Alcobaça, porque é um Conselho, Alcobaça é lindo, não é? Não tem nada a ver com o Marinha Grande, mas o interesse do dia a dia, da nossa vida, está na Marinha Grande. Portanto, só por isso, eu recordo-me que tive um problema enorme com meus filhos para irem estudar aqui na Marinha, porque tinham que ir para Alcobaça, não é? Eu e os meus e muitos. Da mesma geração. Só isso, só por si, valia a pena. E valeu a pena. E valeu a pena. Para mim valeu a pena. No final deste mandato, faltam 3 anos. Que marca é que gostaria de deixar aqui na sua freguesia? Bom, a marca é aquilo que era. Ou como é que gostava que se referissem a si no futuro? Eu não quero referências sobre a minha pessoa. Não, a minha referência são as obras feitas. Eu podia estar agora aqui de gravata e fato, não é? Podia estar aqui de gravatinha e fato, estou a falar para os maranhenses, não estou aqui porque eu sou um autarca de trabalho, não sou um autarca de gabinete, propriamente dito. E eu quero que a moita esteja apetrechada com o indispensável para que as pessoas tenham bem-estar, se sintam bem e tenham uma vida mais confortável. Portanto, essa é a marca que eu quero deixar. Não quero deixar a dizer que o Franklin, não, aqui não é um Franklin, aqui há um Presidente de Junta, está aqui a fazer a sua obrigação e que quer deixar trabalho feito para as pessoas, não é para mim. Também para mim, também sou pessoa, não é? Também vivo cá, não é? Mas pronto. Quero deixar, o seu compromisso é com trabalho e obra feita. Isto sempre fui assim, quando eu disse, eu ponho sempre a bitola um bocadinho lá à frente e tento alcançá-la. E tudo farei para cumprir aquilo que me proponho fazer. Até à data tem-me corrido bem. E já vou com 28 anos de autarca. São muitos anos. 28 anos de autarca, tem-me corrido bem. Não quer dizer que agora daqui para a frente não vai correr bem, não é? Mas tudo farei para que corra bem. Muito obrigada, Franklin Ventura, por nos ter recebido aqui nas instalações da Junta de Freguesia. Faço votos de que consiga levar a bom porto todos esses desejos e concretizar a obra para os fregueses da Moita. Sim, de certo vou conseguir, com o bom entendimento com a Câmara Municipal, nomeadamente com o Sr. Presidente, a quem mando um abraço daqui, e os seus vereadores também. Iremos com certeza conseguir encontrar as formas para resolver todas estas questões. Acho que elas devem ser levantadas exatamente para que elas sejam faladas e sejam resolvidas, porque esconder aquilo que é para fazer é o mesmo dizer que não vão ser feitas. Há que denunciar, mesmo que custe muito, mesmo que me custe muito a mim, tenho que o fazer. Tenho que o fazer com um único propósito, é o bem-estar da minha população. Muito obrigada. Obrigado. Foi então a entrevista com Franklin Ventura, ele que é o Presidente da Junta de Freguesia da Moita, e que estivemos então a fazer o balanço deste primeiro ano de mandato. Quanto a si, mantenha-se atento à emissão da Marinha TV, nós voltaremos a qualquer momento.